Capítulo 1100. Obrigado, Bonnie. Nesse capítulo a gente vê muita coisa que a gente, entre aspas, já sabe, mas é desenvolvido mais porque nunca foi mostrado. É muito bacana, então vamos lá. A história de capas é mais uma vez pro Oda Skywalker. E a gente tem que agradecer ela de lembrar o Oda que os piratas Veggie existem, porque eles nunca mais apareceram, quase. Mas enfim, vambora. O capítulo começa um pouco depois do final do último, direto com o Kizaru, que a esse ponto já é um almirante. E ele tá ali meio que se desculpando com o Vegapunk, que ele tá ali só por causa do trabalho, não é nada pessoal. E ele tá reclamando que a ilha é muito fria, que não tem nada a ver com Punk Hazard. Quando eles chegam em Egghead, é mencionado que aquela ilha era uma ilha de inverno, antes do sistema de ar-condicionado todo que o Vegapunk fez. E Punk Hazard, antes da luta do Akainu com a Aokiji, antes do Shiza fazer merda, era uma ilha que era basicamente uma selva, então era bem tropical. E o Vegapunk tá respondendo ali que aquele lugar ali vai ser a ilha do futuro e tal e tal. Aí o Borsalino entende por que ele não percebeu o que aconteceu. Que é engraçado que com a próxima fala dele, ele basicamente dá uma advertência pro Vegapunk que ele devia ter observado todos os cantos do laboratório por talvez algumas coisas diferentes. E que Dendemushis escutaram o que ele fez. Tipo assim, pelo jeito que ele tá falando, dá pra ver que o Borsalino realmente é amigo do Vegapunk. Não é só uma coisa que ele tava indo lá de vez em quando e conhece o Vegapunk por alto. É a impressão que eles realmente são amigos. E o Borsalino meio que tá sendo honesto ali com ele que o Vegapunk devia ter sido mais cuidadoso. Principalmente antes de fazer uma coisa daquela. Por causa que ele fez uma negociação com o Kuma, que na hora era um pirata, aquilo ia dar merda, né? O Vegapunk então entende bem fácil o que o Borsalino tá falando. Que ele odeia quando o Borsalino fala assim com ele. Porque é sempre uma coisa que ele tá sendo, entre aspas, forçado pelo governo mundial. E o Borsalino meio que se desculpa, que ele tá só fazendo o trabalho dele. Nessa cena, a gente vê alguns piratas ali, e olha quem aparece, Drake. Antes dele ser um pirata, antes dele trair a marinha. Interessante, e ele não vai ser o último que a gente vai ver assim no passado. E então a gente corta pra um Dendemushi lá do Saturn, que tá falando com o Vegapunk e o Kuma, enquanto o Borsalino tá ali do lado. Vegapunk, você tá literalmente fazendo um tratado com um pirata que custa 296 milhões de berries. Você pode se fingir de ignorante que você não sabia, ou simplesmente admitir que você não importa. Mas fazer um fugitivo como ele, a cara dos seus clones, é impensável. Seria uma afronta à reputação da marinha. E a gente não quer isso, né? Aí o Saturn se refere ao Kuma. A gente tem 3 condições pra você. Primeiro, Bartolomeu Kuma, você tem que concordar a se tornar um Shichibukai. A gente já sabia mais ou menos como ia ser, mas aí a gente já vê como é que ele se tornou um Shichibukai. Por que o Saturn tá propondo isso? É porque alguns dias atrás, acabou que eles perderam um dos membros, por causa de umas façanhas feitas por um Rookie, Ace. Ok. Se vocês não leram a novel do Ace, lá ele é chamado pra ser um Shichibukai e ele recusa. Só que naquele ponto, ele não tava no bando do Barba Branca ainda. Aqui a gente não sabe direito se a esse ponto ele tava. Mais pra frente do capítulo, ele tava no bando do Barba Branca, mas a esse ponto da conversa do Kuma a gente não tem certeza ainda. E tipo assim, a gente não tem nem ideia quem era esse Shichibukai anterior. E por sua vez, a gente não sabia que o Ace foi o culpado de tirar ele dali. Se ele matou, se ele só derrotou, não sabemos. Mas é interessante ver que o Ace tava fazendo mais ou menos o mesmo caminho que o Luffy veio a fazer no futuro, né? Aí por causa daquilo, por causa que o Shichibukai perdeu uma das forças, começou algumas turbulências no mundo pirata, que alguém tão forte como Kuma seria meio que perfeito, principalmente para dar uma acalmada nos mares. Essa foi a primeira condição. A segunda, você tem que passar por procedimentos para se tornar uma arma humana para a marinha. E o Kuma questiona, você tá falando em me transformar em um ciborgue? Exatamente. Você tem todos os aspectos necessários para se tornar um Shichibukai. E com isso, você vai se tornar um símbolo de medo para os piratas. Aí o Kizaru vai ali dar um pitaquinho. Eu gosto disso daí. A marinha gosta bastante de ter o Kuma como ajuda. Cala a boca, Kizaru. O Vegapunk muito puto. Aí o Saturn continua. E aí a gente entende que o governo mundial já sabe o que o Kuma é, as conexões que ele tem com o exército revolucionário e com certeza que ele não era um tirano. Que se ele aceitar a proposta, o governo mundial vai ter que fazer algumas precauções para ter certeza que ele não vai trabalhar por trás das costas deles e ir contra o reino mundial novamente. E então chegamos na terceira e final condição. Você deve concordar em perder todo o seu livre-arbítrio e senso de individualidade. Quando ele fala isso, o Vegapunk fica completamente pistola.
O cara tá potássio. E é entendível. Sem Saturn, isso seria basicamente outras palavras pra dizer que eu estaria matando ele. Isso é por causa que todos os outros Chichibukai nem se importam em seguir ordens, não é? Se você tirar toda a humanidade restante no ciborgue, não vai se tornar nada além de um robô. Você realmente espera que eu literalmente assassine um homem? Vegapunk, fique quieto. Você é um cientista militar. Você não tem direito nenhum de me retrucar. Tudo que você construiu é por causa da gente e a gente consegue tirar tudo isso de você em alguns segundos. Então, Kuma, se essas 3 condições foram o suficiente, e apenas se você concordar com elas todas, os seus desejos de salvar sua filha serão possíveis. Apenas um pequeno preço, considerando quão caro e difícil é todo esse processo. A gente não tem nenhuma obrigação de ajudar essa garotinha. O Vegapunk tá realmente muito nervoso. Isso é assassinato! É um absurdo modificar um humano com isso. Eu não vou... Vegapunk, pare. O Kuma para aquela fala do Vegapunk. O Kuma tá ali meio que tremendo, começando a querer chorar. Só que a reação dele é mais ou menos o que aconteceu com a Jinny. Salvar a Bonnie é algo que ele tá fazendo por esse tempo inteiro. E finalmente saber que é possível salvar ela é o melhor presente que ele poderia aceitar. E ele está completamente feliz em aceitar qualquer destino, desde que a Bonnie seja curada. O Vegapunk fica completamente perplexo em escutar aquilo. Como que ele tá aceitando aquilo depois de tanta coisa absurda que o Saturn falou? E o Kizaru meio que tá ali com os olhos escuros, tipo, caramba, que merda que eu tô vendo agora. Só com essa expressão você vê que o Kizaru não tá muito feliz com o que tá rolando. A gente dá ali um pulinho pra ver como é que a Bonnie tá. Ela tá brincando ali com o Sentomaru, correndo pra tudo que é lado. Então a gente volta pro Kuma. Vegapunk, quanto tempo vai demorar até que você termine as modificações no Kuma? Ele também curar a filha dele. Então pra lidar com a Sapphire Scale, vai demorar 6 meses. Só que vai ter que esperar mais 1 ano depois disso até ela poder conseguir ser exposta à luz natural. Ou seja, um total de 1 ano e meio até ela ser curada. Agora, as modificações do Kuma vai ser no mínimo 2 anos. E se vocês param pra perceber, essa timeline dá bem quase que certinho a timeline de ver o Kuma na história. E quando acontece o time skip, as modificações meio que terminam e ele perde as emoções. É exatamente nesse meio tempo. E o Kuma tá realmente muito feliz de escutar aquilo. Que a Bonnie vai conseguir ver a luz do dia quando ela tiver 10 anos. E o Saturn indaga: como que a gente vai conseguir confiar em você depois que ela for curada? Sua filha é a nossa única garantia que você não vai fazer nada. Por a gente já saber qual que é a personalidade do Kuma, ele realmente não tem intenções de fazer outra coisa. Mas o Saturn não vai confiar apenas na palavra dele. E que pra ele seguir tudo certinho, o Reino Mundial vai ter que tomar custódia da garota durante todo o tratamento até ser completo, que ela vai ser livre depois que todo o procedimento de tirar a personalidade dele for terminado. O Vegapunk ainda tá ali muito puto, mas isso significa que ele nunca veria a Bonnie curada. E o Saturn, como um bom filho de uma pelotuda, exatamente, as modificações dele vai começar imediatamente e os processos vão correr em paralelo. Tudo isso enquanto ele age como Chichibukai pra gente. E depois que tudo for feito, qualquer contato entre o pai e a filha vai ser proibido. E se tiver qualquer ideiazinha de me contrariar, de qualquer um de vocês, seja do Vegapunk, do Kuma ou da Bonnie, ou talvez até do Kizaru e do Sentomaru, o Saturn pessoalmente vai garantir que ela perca a vida dela inteira sendo uma escrava. Pelo passado do Kuma, aquilo meio que acerta o nervo dele, e ele meio que quase que fica de joelhos ali. Ele realmente não vai tentar ver ela. Ele promete, só que ele tem um pedido: não falem a Bonnie a verdade. Ela não pode saber da doença dela ou que ela está sendo mantida refém. E que eu não quero que ela acorde aqui, no laboratório sem alma do governo. Eu quero que vocês levem ela a sorber e mantenha ela dentro da igreja onde ela cresceu. Se você garantir esse pedido, eu prometo que eu não vou procurar ela de novo e vou obedecer você, sem nenhum questionamento. O Saturn para pra pensar e vê que aqueles pedidos são muito mundanos e que a qualquer momento ele poderia fazer tudo aquilo sumir, né? Certamente. Não faz diferença onde que ela é mantida, desde que o governo faça a observação. Parece que nós vamos ter 2 interessantes anos pela frente. Que cara desgraçado. Aí a gente lembra a Bonnie dando uma facadinha na barba dele lá, a gente fica... merecido, que cara desgraçado, mano. A conversa então terminou,
E o Kuma vai dar as notícias pra Bonnie. Claro que basicamente nada. Ele só tá falando que eles vão ficar juntos nos próximos 6 meses. E ela fica feliz que ele tá ficando com ela, porque já faz algum tempo que ele saiu do sorbet e só fica no mar, voltando poucas vezes pra casa, por causa de todo o incidente do Backlog, né? E ele dá uma desculpinha ali que talvez ele pegou alguma doencinha ali e tal, e eles têm que fazer alguns exames nele. A Connie pula nos braços dele, toda feliz que eles vão ficar junto. E ela apresenta o Sentomago como um esquisitão ali. O Sentomago fica tipo, pô, sacanagem. Então a gente vai pulando pro futuro nos próximos quadrinhos. A Bonnie correndo por todo o laboratório, fazendo um monte de merda. E provavelmente o Sentomago correndo atrás dela pra garantir que ela não vai fazer merda e vai botar o dedo dentro de um ácido ou pular dentro de um aspirador gigante ou algo assim. Então a gente vê aí um exemplo do porquê que o Vegapunk fez os satellites. Que ele não para de ter ideia, ele tá ali escrevendo, mas ele não consegue tempo pra fazer as outras coisas. E mais ideias vêm, e ele precisa de mais ajuda. E que ele desejava ter mais 5 deles pra poder fazer tudo que ele tá pensando. Aí a gente vê o Kuma na sala de operações se transformando no ciborgue pouco a pouco. A gente vê a Bonnie sendo tratada. E então ela brincando com o Sentomago, o Kuma vendo ela, felizona. Ela mostrando a ele o desenhozinho que ela fez dele. E mais outras coisas, deles dormindo e tal. Ela agora não precisa de uma gaiola de ferro pra dormir com o Kuma. A gente vê um navio cargueiro chegando enquanto a Egghead está sendo construída lá no fundo. O Mitch que tá escrito nesse navio é um nome que a gente já viu antes. É um daqueles caras que tava na festa da Big Mom, na saga de Whole Cake. Bacana, né? Então a gente vê ali o Kuma carregando uns trambolho de uns canos gigantes, provavelmente para ajudar a construir Egghead. Eles têm até uma festa de pizza ali, umas pizzas gigantescas, tá ligado? E aqui tem uma cena que me botou para pensar um pouco. No tempo da história atual, a gente vê que o Kizaru meio que tá tendo que lutar contra o Sentomago, o Vegapunk, meio que contrariado. Só que por causa que ele é meio batatão, a gente ainda não tinha mais ou menos uma base do quão contrariado ele tava exatamente. Pelo que ele tava falando, parecia que ele conhecia eles e tal. Só que até então, a gente só tinha visto alguns flashbacks deles juntos. E aqui a gente percebe que ele realmente estava muito envolvido com a situação toda, com o Vegapunk, com o Sentomago, até com o Kuma. Então os pacifistas ter a relação com o Kizaru por causa dos lasers é até maior do que a gente sempre pensou. Parece realmente que o Kizaru, o Borsalino, era amigo de todos eles. E realmente parece que ele tá se divertindo. E a gente até vê ele dançando a dancinha do Nika com os outros. E se você para pra pensar, a Akuma no Mi do Kizaru é a Akuma no Mi da luz, que talvez pode ser relacionada a uma Akuma no Mi do sol, por exemplo, que seria bem perto da situação toda do Nika. Então a gente vai ter que ver como é que isso vai desenvolver. Até então, tô achando muito bacana essa interação toda com o Kizaru. Então a gente pula pra um ano depois. O Vegapunk tá observando a Bonnie. Pelo jeito ela tá recuperando bacana de todos os procedimentos. Que agora é só um ano de reabilitação e você vai ficar completamente curada. Eles agradecem. E a Bonnie pergunta que depois que ela ficar boa, ela pode voltar e visitar ele. O Vegapunk meio que sabendo o que vai acontecer. Ok. Que merda. Ai. Agora a gente tem sorbet. E tá todo mundo felizão por ver o Kuma e a Bonnie de novo. E eles dão a notícia pro pessoal todo da igreja. Só que, mais ou menos, né? Que a Bonnie vai ficar melhor em um ano. E então ela finalmente vai poder pisar do lado de fora da igreja. E os velhinhos tá todo ali feliz. O Gyugyo tá ali do lado e tal. Aí parece a antiga rainha Connie. Eu ficaria mais do que feliz de cuidar da Bonnie de novo. Vocês não veem todas as partes que eu corto, mas eu acho que eu vou conseguir errar esses dois nomes umas 300 vezes. Todo o vídeo. Connie, Bonnie. Aí, beleza. O Kuma agradece a Connie e, tipo assim, ele ainda é um pirata, então se ele ficasse ali ia só dar problema. Só que a gente entende que tem outro motivo lá atrás da cabeça dele. E o Kuma fala com a Bonnie que ele não vai voltar por pelo menos um ano. Ela fica triste, é claro, mas ele promete que vai escrever cartas pra ela sempre que ele conseguir. Ok. Na próxima vez que eu te ver, nós dois vamos velejar pelos mares e alcançar o horizonte. Yes! Fuck! Por que tem que ser tão triste? Ai. A Bonnie tá animadaça que ela quer ver todos os tipos de lugares. É claro que o Kuma também gostaria. Ele realmente gostaria. Então eles são interrompidos por uma doutora sexy ali e tal. Eu tive que até olhar 2 vezes pra ver se não era a Califa, mas se eu não estiver lembrando errado, a esse momento eles já estavam lá infiltrados em Water 7. Mas aqui é uma agente da Cyberpol, número 8. Eu não lembro se tem outros membros da 8 que a gente já viu antes, mas pelo jeito aqueles atrás dela provavelmente é. E essa mulher se chama Arufa, se vai ser traduzido pra
Alpha ou se vai ser Arufa mesmo. Não vai dar pra saber agora, mas enfim. Ela é uma enfermeira e é ela que vai dar cuidados a Bonnie. Ela vai checar a temperatura dela diariamente, ter certeza que ela vai tomar um medicamento e tal. E tipo assim, realmente, se você vê o que acontece lá em Water 7, o Kako, o Lute e tal, realmente eram carpinteiros. Ou seja, eles aprenderam toda a profissão para conseguir realizar o trabalho da CP9. Então esse ponto aí dá para entender que ela realmente é uma enfermeira. E não é aquele tipo de pessoa que eu já vi inúmeras vezes quando eu tava na faculdade. Eu já vi tanta enfermeira graduando que eu ficava, meu Deus, cuide de quem que ela estiver cuidando. Porque, não... Enfim, ela se introduz a Bonnie e pela carinha da Bonnie, se no outro capítulo a Bonnie realmente copiou a Connie com a aparência pra quando ela estiver velha, será que esse quadrinho indica que a Bonnie copiou a Arufa com uma aparência de uma pessoa adulta? Não dá pra saber, né? Enfim. E a gente tem um shot do lado de fora da igreja que tá rolando uma construção ali de um monte de coisa. E a gente sabe que é pro governo mundial controlar toda a situação. Mas eles dão uma desculpa que é pra ninguém suspeito aparecer e estragar o tratamento da Bonnie. E ela então pega ali alguma coisa e mostra pro Kuma e quebra na frente dele. A vida de uma criança é bem frágil. O Kuma dá as costas pra ela. Eu entendo, eu não vou voltar. E ele então dá uma batidinha ali na cabecinha da Bonnie e fala o título do capítulo. Obrigado, Bonnie. Eu agradeço muito por você ter nascido. Ela é uma criança, então ela não entende muito, mas fica feliz por ele ter falado aquilo. Então a gente corta pro Kuma indo embora. E então a gente vai pulando pro futuro. Os piratas do mundo ficaram chocados quando o infame tirano Bartolomeu Kuma de repente aparece absolutamente obediente à marinha e membro dos Chichibukai. A gente vê a Sugar dando um jornal pro Doflamingo. Kuma, o tirano. Parece que um outro vilão veio brincar. Então a gente vê a Robin, que já tava trabalhando com o Crocodile. O que você acha? Eu não me importo. E você já lidou com aqueles idiotas que viram navio de chuva? Isso é uma coisa bem mínima, mas isso realmente acontece na história lá atrás e a gente consegue ver isso aí acontecendo. Se não me engano, depois de Arabasta, o Smoker, a Hina e tal, conseguem apreender esse navio. Mas enfim, a gente corta pro Mihawk por algum motivo, parece que ele nem tá vendo a notícia. Ele parece que acabou de afundar o navio ali de fundo. Enfim, então a gente corta pra Álvida. Ok, não esperava isso, mas tá bom. Ela compara o Kuma ao Barba Branca. Kobe, o que você acha? Quem que é mais forte? Ele ou eu? O Kobe tá ali, coitado. Eu sei que tem uma recompensa de, sei lá, trocado de bala. Você, claro, você é mais forte. Então a gente corta pro Ace, que já tá no bando do Barba Branca, que é aquele negócio que eu falei lá no início. Mas será que naquela outra situação ele já era? Não sei. Ô, Jinbe! Então eles realmente arranjaram um substituto? Isso é bom pra caramba, né? O Jinbe tá ali lendo o jornal com o Marco, o Barba Branca e o Teach. E ele tá tipo, cara, você é uma das últimas pessoas que eu pensaria que falaria isso, ok? E o Jinbe meio que compara o Kuma com o Doflamingo, até talvez com a Hancock, mas enfim. E ele faz uma observação que reis assim se tornando Chichibukai, o mundo pirata realmente tá mudando. E agora a gente corta pra Hancock, que não tá nem lixando porque que tá rolando. Ela não segue ordens de homens mesmo. E a Neon tá lá putaça no fundo. Princesa, você tem que ficar de olho no que o mundo tá rolando. Depois a gente vai pro Moria, que tá dormindo. Ok. Eles falam que ele é um homem patinha. Mas que merda é essa? Aí a Perona tá voando ali em volta dele. Ele já se tornou um Chichibukai, então ele deve ser forte o suficiente, Moria-sama. A gente vê um shot ali do Dragon que meio que não fala nada. Porque ele já deve saber que aquilo tudo tá acontecendo porque ele indicou o Vegapunk ao Kuma. A gente vê o Sabo, a Koala e o Hack, que estão completamente confusos. Tipo, caramba, o Chichibukai não responde à marinha? Por que o Kuma faria isso? O Kuma nunca faria isso. Então, que a gente corta por um tempo no futuro. A gente vê que a Jolly Roger do Kuma é o desenho que a Bonnie fez lá no início do capítulo. É muito bacana. Imagina que terror que tá acontecendo ali. Tem uma explosão no fundo. Ele provavelmente afundou dezenas de piratas em um instante. E a última coisa que eles viram é uma Jolly Roger de um desenho de criança. E ele tá realmente escrevendo as cartas pra Bonnie. Tá tudo explodindo lá no fundo e ele tá lá calminho, escrevendo as paradas de boa. Cara, Bonnie, eu ainda estou no mar enquanto eu escrevo isso. Eu me tornei bem conhecido e tá se tornando cada vez mais difícil velejar em paz. Mas eu estou bem. Estou fazendo o meu melhor para encontrar interessantes destinos de viagem
pra quando você se tornar 10. Espero que todo mundo aí em casa estejam tão bem, igual eu. E ele dá a carta ao New School. Vai ser uma longa jornada pra você entregar isso. Por favor, tome cuidado. E o New School vai embora. Por que tá tão longe? Porque Sorbet, se vocês lembram, fica no South Blue. E ele tá no East Blue, na ilha do Goofy. What? Como assim? Ok. E a gente vê que realmente o Goofy tá ali ainda. E pela roupa, e ele tá correndo do tigre, ele tá nas montanhas, provavelmente em volta da casa da Dandan. Porque a esse ponto, o Ace já foi embora, a gente já viu nesse capítulo. O Sabo já foi embora, a gente também já viu nesse capítulo. Então ele tá meio que sozinho ali. E deve faltar alguns anos até ele sair de Fuchsia e encarar os mares. Então chegando na ilha, o Kuma recebe uma chamada. Bartolomeu Kuma. Na escuta, nós temos novos comandos do governo. Qual é a sua localização atual? E o Kuma responde, estou no East Blue. Quais são minhas ordens? Uau! O que ele tá fazendo ali, mano? Ele vai ter capítulo semana que vem. Yeah, that's what I'm waiting for.